preciso que a mulher se torne verdadeiramente cada vez mais empoderada, mas que este empoderamento não faça com que ela perca a sua feminilidade e nem queira assumir o papel do homem. É possível a mulher exercer alguns papéis, não é? A gente acha às vezes assim diferente, uma mulher dirigindo uma carreta, por exemplo, uma mulher exercendo algumas funções de lideranças que aparentemente seriam para homens. Não há problema algum nisso, desde que ela tenha vocação para esse tipo de coisa. Mas é possível que ela faça isso e continue mantendo a sua feminilidade. Nós sabemos que o mundo, em algum momento da história, ganhou uma cultura machista, mas essa nunca foi a vontade de Deus para a mulher. Nunca foi. Deus criou a mulher, Deus fez a mulher com um trato todo especial. Então seja feminina, defenda isso e não abra mão da sua feminilidade. Queridos, na aula de hoje estudaremos a lição de número 7, do dia 13 de agosto de 2023, está aí na sua tela o título da nossa lição, A Desconstrução da Feminilidade Bíblica. Precisamos ter cuidado, porque assim como é um projeto do diabo desconstruir a masculinidade, é um projeto do diabo também desconstruir a feminilidade. Gente, não é possível que as pessoas não estão vendo que é um projeto demoníaco, diabólico, para realmente destruir a família e desestruturar a sociedade que nós vivemos. É uma luta demoníaca em todas as fronteiras da sociedade, em todos os frontes da sociedade. Querem desconstruir a masculinidade, querem desconstruir a feminilidade, ou seja, é uma bagunça total que querem promover. Nós precisamos entender isso. Se não é espiritual, é no mínimo inteligente a compreensão desse tipo de coisa, ok? Não precisa ser crente para entender isso, não. É só ser inteligente e precisamos lutar contra isso. Precisamos nos posicionar como defensores da masculinidade e defensores da feminilidade também. O textuário da nossa lição aí na sua tela está em Provérbios 31, capítulo 31, e o versículo 30. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Uma mulher temente a Deus, ela vai ter o louvor do esposo, dos filhos, do pai, da sociedade, do próprio Deus. Verdade prática nos diz que a mulher foi criada para cooperar com o homem. Deus lhe confiou a dádiva da maternidade e função de ser esposa e auxiliadora. Isso é magnífico. Eu sei que tem pessoas que leem isso aqui, ó, a mulher foi criada para cooperar com o homem, e parece que isso é depreciativo. Não é, gente. Não é depreciativo. Isso é magnífico. Entendemos que a mulher foi criada para ser auxiliadora. E ser auxiliadora não é estar no papel de inferioridade, não, muito pelo contrário. O próprio Deus, nós vamos ver na lição de hoje, que o próprio Deus, em algumas situações, é chamado como aquele que é o nosso auxiliador. Então, é estar do lado, é participar do mesmo projeto, é ter a mesma visão, estarem juntos. Deus tirou a mulher da costela justamente para que ela esteja do lado. Deus falou, olha, far-lhe-ei uma mulher que esteja como uma auxiliadora idônea, que esteja como diante dele. Então, é uma parceria, Quando isso acontece, é algo maravilhoso e que traz grandes benefícios para a família. Palavra-chave, feminilidade. Está aí, ó, feminilidade. Leitura bíblica em classe, está em Provérbios, capítulo 31, versículos 10 ao 31, que nos diz o seguinte: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis, o coração do seu marido está nela confiado e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem, não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Examina uma herdade
e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Prova e vê que é boa sua mercadoria e sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre mão ao aflito e ao necessitado, estende as mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura é a sua veste. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os, e dá cintas aos mercadores. A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas é superior. Enganosa é a graça e a vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e louvem-na nas portas as suas obras. Queridos, Provérbios capítulo 31 é uma fala da mãe do rei Nemuel. E essa mulher está dando para o rei, para o seu filho, uma ideia de uma mulher ideal. É uma mulher ideal, a mulher de Provérbios. E aqui nós temos um traço do que se espera de uma mulher ideal. É claro, é lógico que todas as mulheres são também seres humanos. Sendo também seres humanos, não vão conseguir ter uma atitude exatamente como dessa mulher aqui. Todos nós falhamos, todos nós temos algumas limitações, mas este é um modelo de mulher ideal. O que é um ideal? É aquilo que nós perseguimos, é o desejo que nós temos de alcançar aquilo. Pode ser até utopia, mas utopia é o horizonte que nos faz dar um passo mais adiante. Então, essa mulher é louvada, ela trabalha, essa mulher realmente corre atrás, e é uma mulher que faz mais do que eu imagino que era necessário até. Mas é um ideário da mulher perfeita. Primeiro ponto da nossa lição, a feminilidade bíblica. Primeiro parágrafo, a criação divina da mulher. Deus criou a mulher diferente do homem. Então vamos colocar aí na sua tela, está aí já na sua tela. No ato criativo, olha o que diz o nosso escritor, no ato criativo, a imagem divina foi distribuída sem distinção entre eles, Adão e Eva, fazendo-os iguais diante do Altíssimo. Adão e Eva foram criados iguais em personalidade, valor, honra e respeito. Eles foram criados diferentes no que se refere aos papéis. Nós falamos isso aqui até na aula passada. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Criou Deus o homem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Uma fala breve no capítulo 1 sobre a criação, e depois no capítulo 2 o escritor vai descrever como Deus criou o homem e descrever como Deus criou a mulher. Mas a gente percebe pela fala do versículo 27 do capítulo 1 de Gênesis, que os dois tinham igualdade de essência. Era uma igualdade essencial, não uma igualdade social, ok? Eu vou escrever isso aqui, ó, porque na sua tela aí, isso vai ficar mais fácil. Ó. Era uma igualdade essencial, não social. Socialmente falando, os papéis, deixa eu apagar um negócio que está aqui, porque
Socialmente falando, os papéis são diferentes, mas essencialmente falando, ou seja, a essência são iguais. Deus não criou o homem em uma essência e a mulher em outra. Até porque Deus criou o homem do pó da terra, então o homem é pó. Aí depois Deus cria a mulher da costela do homem. A mulher que é tirada da costela do homem, que é pó, ela também é pó. Simples assim. Essa é a análise bíblica teológica que precisamos fazer. Segundo parágrafo do primeiro ponto, a bênção da maternidade. Nós já falamos nisso aqui quando lecionamos a lição de número 5, falando sobre a dessacralização da vida no ventre materno. Mas vale a pena pensarmos um pouco mais sobre isso dentro daquilo que o nosso escritor colocou. Olha, a mulher foi criada com a bênção da maternidade e com a função de ser mãe e esposa. E nós entendemos que quando Deus criou a mulher com essa bênção da maternidade e com a função de ser mãe e esposa, Deus dotou a mulher com as características necessárias para que ela cumprisse esse papel. Outra coisa que o escritor nos coloca é que o papel natural da mulher inclui a dádiva da procriação, de cuidadora do lar e dos filhos. Inclui. Eu vi uma vez o pastor Josué Gonçalves dizendo o seguinte: é bom que as mulheres conquistem mesmo o seu espaço no mercado de trabalho, mas fica a pergunta, quem vai cuidar dos nossos filhos? Anderson, você é contrário a mulher trabalhar fora? Não. Mas a gente sabe que a mulher que trabalha fora acaba tendo uma tarefa a mais, porque uma coisa é os filhos serem criados por uma babá, outra coisa são os filhos serem criados pela mãe. Isso é algo totalmente diferente. Aqui, porém, continuando aí na sua tela, aqui, porém, é importante ressaltar que esse papel da mulher é constituído pela biologia e não, consequentemente, reafirmado pela Bíblia, é o ponto sensível em que, vamos virar aqui a tela, é o ponto sensível em que as feministas consideram um ultraje que limita a função social da mulher e que, por isso, lutam por emancipação dos afazeres do lar e da maternidade. Nós não estamos dizendo aqui que os afazeres do lar é responsabilidade só da mulher. A minha mãe nos ensinou a trabalhar. Quando eu era criança, minha mãe nos ensinou a limpar casa, a fazer comida. Minha mãe nos ensinou... Fazer comida eu esqueci, não tenho vontade de aprender de novo, não. Falo isso com a Gil, minha esposa. Mas a minha mãe nos ensinou a lavar roupa, a gente lavava roupa na mão. Eu era pobre, não tinha máquina de lavar, esfregava ali com a escova de lavar roupa. Minha mãe nos ensinou. Não é depreciativo o homem fazer esse tipo de coisa. Não é feio, é digno também. Só que nós precisamos entender que a mulher tem um papel social de cuidadora do lar, de mãe, de auxiliadora. Ela faz isso, gente, de forma muito mais tranquila do que a gente. A mulher faz isso de forma envolvente e muito mais bem feito do que a gente. Ela tem um olhar muito mais apurado para esse tipo de coisa. Tem homens que fazem com excelência também? Tem. Mas, no geral, a regra é que as mulheres fazem isso com muito mais excelência do que nós. E, sobretudo, como tratamos nesse ponto, a bênção da maternidade. Eu escrevi aqui que Deus dotou a mulher de condições psicoemocionais para isso. Deus dotou a mulher de condições psicoemocionais para isso. Terceiro parágrafo deste primeiro ponto, a mulher como auxiliadora. Nosso comentarista diz que a mulher foi criada para ser auxiliadora do homem. Neste caso, o termo auxiliador também é empregado para referir-se a Deus, isto em Salmos. Os dois textos aqui de Salmos. Então, não é vergonhoso, não é vexatório pensar que a mulher é auxiliadora. Em Gênesis capítulo 2, versículo 18, o Senhor disse, far-lhe-ei uma auxiliadora. O termo auxiliadora ali é ezer, que é ajudar,
socorro, aquele que ajuda. Então, o que é ser um auxiliador? É aquele que ajuda, que presta socorro, aquele que está próximo, é aquele que não deixa o outro cair, se o outro cair, levanta. Então, é uma relação essencial para o bom funcionamento da família e, sobretudo, da sociedade, gente. Entendemos esses papéis. O que é ser auxiliador? Decidir alguma coisa ou de pessoa associada a outra, não esqueça desse termo, associada a outra para ajudá-la em trabalho ou em suas funções. Então, é uma sociedade. Quando eu me casei com a minha esposa, nós fizemos uma sociedade. E nessa sociedade, ela é a minha auxiliadora para me ajudar. Meu Deus, se não fosse agir ao meu lado, se não fosse nosso lar, era complicadíssimo. Então, quando o homem cumpre o seu papel, quando a mulher cumpre o seu papel também como auxiliadora, o lar é ajustado. A gente consegue viver de forma harmônica dentro de casa, viver um intenso ajuste e todo mundo que está ali debaixo daquele lar, daquela casa, desfruta da bênção de Deus. Segundo ponto da nossa lição, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. A desconstrução da feminilidade. E vamos pensar nesse primeiro parágrafo sobre o ativismo feminista. Eu falo que se toda mulher tivesse plena consciência do que o feminismo realmente prega, ela ia... Não quero ser feminista, não quero ser feminista. É lógico que nós precisamos trabalhar a cabeça também de muitos homens para entender esse papel da mulher, para não cometer abusos, mas o feminismo ele quer avacalhar o negócio. O feminismo provoca, na verdade, uma desconstrução da feminilidade. O feminismo não defende a feminilidade.
Se ele defendesse a feminilidade, ele não desconstruía a feminilidade. O nosso comentarista, o noso escritor, eu costumo tanto falar comentarista, gente, toda hora eu falo comentarista, mas é o nosso escritor. O nosso escritor, ele fala que, como cristãos, devemos afirmar e defender os direitos das mulheres, bem como combater qualquer tipo de discriminação. Ao mesmo tempo, devemos deixar claro que o feminismo é uma ideologia que busca desconstruir os valores bíblicos. Nós não podemos aceitar nenhum tipo de discriminação, mas não podemos também aceitar a desconstrução dos valores bíblicos. Esta é a nossa verdade. Eu já disse aqui e repito, a mulher sempre foi valorizada na Bíblia. Sempre. Já citei aqui sobre a questão do dote, que, de acordo com Ralph Smith, em Teologia do Antigo Testamento, valorizava a mulher, não era uma compra de posse sobre a mulher, era, na verdade, um pagamento que se fazia ao pai da moça para que ele liberasse a moça, porque ela era muito relevante, muito importante para ele. Então, cuidado com esse ativismo feminista. Chuta que é laço esse negócio aí. Não aceite, minha irmã, essa liderança do ativismo feminista, porque, na verdade, eles querem desconstruir a feminilidade. Segundo parágrafo do segundo ponto, a liberdade sexual. Nós já tratamos disso aqui num outro momento, aqui, numa outra aula, mas é importante pensarmos isso aqui nesse momento também, que a lição nos propõe. Vamos lá, o nosso escritor deixa claro para a gente aqui que a satisfação sexual deve ocorrer dentro do matrimônio e ser precedida de amor mútuo entre ambos. Deve ocorrer dentro do matrimônio. Esta é a proposta de Deus. Como eu disse no início da nossa aula, em algum momento do mundo, a história tornou-se realmente machista, mas essa nunca foi a vontade de Deus. Tanto mulher quanto homem, as prescrições da palavra de Deus aqui, em 1 Coríntios capítulo 7, dos versículos 3 ao 5, é que tanto mulher quanto homem, nas questões da sexualidade, da liberdade sexual, tenham a mesma medida. Tenham a mesma medida. A gente sabe hoje que a vida sexual não é só para procriação, é para satisfação. Isso traz saúde, isso melhora os níveis de hormônios do prazer que nós temos. Todos nós, tanto homens quanto mulheres, têm esses hormônios. E o exercício da sexualidade deve ser dentro do casamento e para satisfação mútua. Outra coisa que o nosso escritor nos propõe é que aqui inclui-se a iniciação sexual precoce, a prática da homossexualidade, a fornicação, o adultério e a prostituição. É uma defesa que o feminismo faz. É o que nós já tratamos aqui em uma outra aula, é o jargão, é o slogan aqui, o meu corpo, minhas regras. E essas regras muitas vezes são tão relaxadas que provocam uma desconstrução da feminilidade. Terceiro parágrafo do segundo ponto, ataques à família tradicional. Ataques à família tradicional. A família é uma instituição já estabelecida. Como eu disse aqui, nós não precisamos, para construir aquilo que a gente quer, a gente não precisa destruir aquilo que já está pronto. Então, a família é uma instituição já estabelecida. Nós precisamos entender que, para a ideologia de gênero, para a ideologia de gênero, a ideologia do ativismo feminista, esta forma bíblica de matrimônio escraviza a mulher, obriga o casal a ter relações sexuais apenas com o seu cônjuge e tiraniza os laços conjugais que não podem ser corrompidos. Isso aqui é para a ideologia do ativismo feminista. É para essa ideologia. Na verdade, eles vão buscando uma libertinagem e vão
deturpando aquilo que a palavra de Deus realmente ensina e que é saudável para a humanidade. Então, eles atacam a família e dizem que essa família tradicional é fundamentalista, que escraviza, que não tem nada disso. A família tradicional é aquela que preserva o ser humano, é aquela que luta em prol da vida, da satisfação e da felicidade de todos os seres humanos. Terceiro e último ponto da nossa lição, na sua tela, mulher virtuosa, símbolo bíblico de feminilidade. Primeiro parágrafo vai tratar sobre o modelo de esposa fiel. Como nós falamos aqui, essa mulher virtuosa de Provérbios 31 é um modelo ideal de esposa, de mulher. Esse é o modelo de mulher ideal. É possível uma mulher ser tudo que essa mulher de Provérbios 31 é? Não, não é possível, gente. Não é possível. E é preciso falar isso, eu falo isso aqui como estudante de teologia, como professor de teologia, eu falo isso como defensor de uma boa hermenêutica bíblica, porque a gente planta isso na cabeça das mulheres, vocês precisam ser assim, vocês precisam fazer tudo isso, e é impossível ser essa mulher. E quando algumas não conseguem ser alguma coisa do que ela é, em Provérbios 31, é claro, aplicando a nossa realidade cotidiana, há um desânimo, há uma frustração. Ah, pastor, mas eu não consigo, eu erro, eu falho. Ok. Todos nós erramos, todos nós falhamos, sem problema. Esse é um modelo ideal de esposa, de mulher, de filha. Este é o modelo ideal, é o que nós devemos perseguir. A gente persegue a perfeição. É claro que a gente sabe que é impossível encontrar a perfeição enquanto estamos aqui nessa terra. Nós seremos perfeitos quando formos arrebatados, mas não tem problema. Nós devemos perseguir esta perfeição. Segundo parágrafo do terceiro ponto, o padrão de mãe amorosa. Padrão de mãe amorosa. O primeiro que esse sistema que tenta desconstruir a feminilidade degrada um pouco essa questão da maternidade, né? De ser mãe. Nós precisamos entender, gente, que não é demérito nenhum ser mãe. Não é demérito ser mãe. Muito pelo contrário. A maternidade é uma das mais nobres tarefas. A maternidade é uma das mais nobres tarefas. Gerar outra vida, desenvolver outro ser humano, isso é algo magnífico. Ai, pastor, mas eu não quero. Ok, eu respeito quem não quer. Não tem problema. O que nós precisamos pensar é que não é demérito ser mãe. Não é demérito. Muito pelo contrário. É uma nobreza de um valor imensurável. O nosso escritor nos diz que essa mãe, que é a mãe de Provérbios 31, essa mãe virtuosa educa sua prole com sabedoria e com bondade. Ela se antecipa às dificuldades domésticas e não come o pão da preguiça. Então, ela faz isso com bondade, com carinho, com amor. Ela trabalha em prol dos seus filhos e ela se satisfaz a si mesma. Ela encontra satisfação pessoal naquilo que ela está fazendo. Isso é possível, gente. Isso é possível. É assim que nós precisamos proceder e é assim que a mulher precisa encarar essa maternidade. Não é demérito, é uma bênção. Lá na lição do número 5 nós falamos sobre isso, né? Sobre a ação direta de Deus no útero da mulher quando ela está gestante. Só Deus realmente poderia. É uma parceria que ela faz com Deus, não é? A mulher é uma parceria, é uma parceira de Deus para construir uma nova vida. Terceiro parágrafo do terceiro ponto, exemplo de administradora e empreendedora. Como falei, essa mulher de Provérbios é a mulher ideal. Ela dá um exemplo, ela compra uma herdade, ela vende, ela planta uma vinha, ela administra bem, não falta nada na sua casa. Essa mulher, assim, porreta, como a gente diz lá em Minas Gerais. Ela é terrível. Eu anotei aqui, para não esquecer, que quando a mulher administra bem
e tem ao lado um homem também virtuoso, a prosperidade vem como consequência. Então veja, nós precisamos de uma mulher que administra bem, mas precisamos também, para que sejamos uma família próspera, de um homem que tenha as suas virtudes, de um homem também virtuoso. Quando isto acontece, a prosperidade chega. O casamento é uma parceria, o casamento é uma união, é, na verdade, uma unidade, porque os dois se tornam uma só carne. Então, o casamento é uma unidade, onde cada um cumpre o seu papel e a gente consegue alcançar aquilo que é o projeto de Deus para a nossa vida, para a nossa casa e para a nossa família. Então, é isso que Deus quer, é isso que Deus deseja, é isso que Deus almeja. Nós não podemos permitir a desconstrução da feminilidade. Nós estudamos na lição número 6, a desconstrução da masculinidade. Assim como nós precisamos defender, homens e mulheres precisam defender a masculinidade. Não podemos permitir a desconstrução da masculinidade, porque isso não é bom nem para homem e nem para mulher. E homens e mulheres precisam lutar contra a desconstrução da feminilidade bíblica, porque isso não é bom nem para homens e nem para mulher. Se nós trabalharmos, se nós defendermos, se nós lutarmos em prol da masculinidade bíblica e se lutarmos em prol da feminilidade bíblica, nós teremos uma junção perfeita de um homem e de uma mulher que entende o seu papel, que se ajudam, que estão juntos, que envergonham o inimigo e que faz com que o nome de Jesus seja realmente glorificado. Queridos, chegamos aí ao final da nossa lição de número 7. Na lição de número 8, vamos tratar sobre transgênero. Que transrealidade é essa? Eu sei que os assuntos desse trimestre são assuntos um tanto quanto polêmicos, mas são assuntos importantes e a gente procura tratar aqui com a maior tranquilidade, com o maior respeito possível, mas também envoltos por toda a verdade e por princípios da palavra de Deus para a nossa vida. Então, queridos, Deus te abençoe, grande abraço, obrigado pela sua audiência conosco aqui na Academia de Pregadores. Até a semana que vem, em nome de Jesus.